Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer ter você por aqui. Te convido a meditar na palavra de Deus. Fica comigo até o final, tenho certeza que Deus tem algo poderoso para compartilhar com você. E talvez aquilo que Deus tem para compartilhar com você seja a resposta para alguma coisa que você está pedindo a Deus. Estamos meditando no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 12. Ontem fizemos a leitura dos versículos 1 ao 11 e hoje faremos a leitura e estaremos meditando do versículo 12 ao 19, tá? Que relata a entrada de Jesus em Jerusalém. Na maioria das Bíblias, né, a tradução tem um título, ela coloca assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E está escrito assim: no dia seguinte, começa dizendo, no dia seguinte, que dia seguinte? Porque do versículo 1 ao 11 relatou uma recepção que fizeram para Jesus em Betânia, onde Jesus participou de uma ceia, de um banquete, onde estavam Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Isso está relatado no capítulo 11 de João. E eles estavam ali. E devido, à repercussão dessa ressurreição de Lázaro, grande multidão veio atrás dele. Então, aquele lugar onde Jesus foi recebido é um lugar que agora tinha muitas pessoas. Muitas pessoas vieram confirmar, ver, porque as pessoas precisam ver. Não basta dizer, elas precisam ver. Então elas vieram confirmar se realmente Lázaro tinha morrido e se ele tinha ressuscitado. Então, no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. No versículo 12, então, nós estamos vendo aqui que veio uma multidão ver, confirmar tudo aquilo que Jesus tinha feito. No versículo 13 agora, Jesus caminhando para Jerusalém, a festa da Páscoa estava para acontecer. Essa mesma multidão que tinha estado com Jesus naquele jantar, com mais outras pessoas, com certeza, eles preparam uma recepção de Jesus em Jerusalém. E eles recebem ele com ramos de palmeira. Por que ramos de palmeira? Ramos de palmeira, ela tem um símbolo no Oriente Médio que ela simboliza vitória, paz e bondade. Reconhecendo que Jesus era o Messias, né, por tudo que ele já tinha feito, pelos sinais, pelos milagres, pela ressurreição de Lázaro, agora esse povo, ele recebe Jesus em Jerusalém, que era a capital, onde havia uma grande concentração de pessoas para a festa da Páscoa, e agora essas pessoas o recebem e querem colocá-lo como rei, como governante. A visão que eles tinham sobre Jesus é que Jesus seria o enviado de Deus para governar humanamente esse povo. Eles não tinham ideia ainda da dimensão espiritual do governo de Jesus, de como ele seria Messias. Então, esses ramos de palmeiras simbolizavam que eles recebiam Jesus como o Messias, e Messias significa ungido, enviado por Deus. Mas eles não tinham a dimensão de que esse reinado, esse envio de Jesus não era para ser um governante humano, era para ser um governante espiritual para esse povo. Então eles gritam, Hosana, Hosana. É interessante a gente saber também o significado de Hosana, né? Que significa salva-nos, salva-nos, te rogamos. Então, quando eles gritam Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, eles estão
clamando a Jesus. Por quê? Porque eles estavam oprimidos por Roma, eles estavam oprimidos pela religião, e agora eles veem Jesus como um Salvador. Não entendiam ainda a dimensão da salvação que Jesus veio trazer, e eles clamam: Hosana, ou seja, salva-nos, salva-nos, te pedimos, salva-nos, te rogamos, pedindo a Jesus para assumir aquela posição naquele jeito, tá? No versículo 14 está escrito assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Então, imaginemos a cena: Jesus entrando na cidade de Jerusalém, o povo ali faz um corredor, ramos de palmeira na mão agitando, não há um tapete vermelho, mas ele encontra uma jumentinha. E ele monta nessa jumentinha e vem caminhando em direção ao centro, né, da onde o povo estava. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o seu rei vem, montado em um filho de jumenta. Isso podemos ler em Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Esse é o texto em Zacarias 9, versículo 9, e era um cumprimento dessa escritura. E olha que interessante o que vem a seguir. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele também, de que lhe fizeram. Vale lembrar aqui, né, que quando Jesus ele caminhou ali entre o povo, os religiosos que tinham os escritos, que tinham a lei, que tinham as profecias, eles tinham material na mão para examinar, olhar para Jesus, olhar o que ele estava fazendo, olhar os sinais e confirmar positivamente ou negativamente se Jesus era o Messias que eles esperavam. Então, eles, com material na mão, eles rejeitam isso, tá? Negando que Jesus fosse exatamente o Messias, motivado por várias coisas. A gente não vai abordar esse ponto aqui, mas motivado por egoísmo, inveja, por o medo, né, de tirarem deles aqueles privilégios que eles tinham como líderes religiosos. Então, no versículo 15 diz, né, cita aí esse texto de Zacarias 9:9, cumprindo, os discípulos não compreenderam na hora, né, e a gente também vive situações como essa, né, às vezes acontece uma coisa e a gente não relaciona naquela hora uma coisa com outra e entende depois, né? Foi o que aconteceu com os discípulos, porque depois da glorificação de Jesus, tá? Eles se lembraram dessas coisas, dessas profecias, do que estava escrito a respeito dele e também do que lhes fizeram. Então, os sinais confirmavam que Jesus era o Messias. Os milagres, os ensinos, e agora um testemunho físico, né? Uma profecia se cumprindo com Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo. O povo colocando ele como rei, ainda que não soubesse qual era o reinado de Jesus, mas uma profecia se cumprindo aqui, tá? Versículo 17. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Ou seja, aquele milagre ali da ressurreição de uma pessoa depois de 4 dias de morto foi o milagre mais inexplicável para eles. Eles poderiam explicar qualquer outra coisa, mas aquilo não. Aquilo era fora de padrão,
Aquilo era algo realmente impossível até de se imaginar, tá? E isso o povo tomou como um sinal. Então, os sinais, eles confirmam a divindade de Cristo. Quando a igreja manifesta sinais, prodígios, ela também está testificando a messianidade de Jesus, testificando o poder que há sobre ele, testificando tudo aquilo que ele representa, tá? Então, a ideia dos discípulos e também do povo é que Jesus seria um governante humano, teria um reinado terreno, mas agora algumas peças começam a se encaixar. Jesus tem entrado numa jumentinha, cumprindo a profecia, os sinais que ele fizera, principalmente a ressurreição de Lázaro, a unção de Maria sobre ele, derramando aquele óleo, aquele unguento, era um simbolismo, né? Porque o rei, ele precisava ser ungido, era derramado óleo sobre a cabeça dele, e Maria fez isso, ungindo ele, preparando para o dia da sua morte, porque a sua entronização aconteceria exatamente na sua crucificação, porque ali ele assumiria a posição mais alta e seria levantado, ele tomaria uma coroa de espinhos, porque representava os nossos pecados sendo colocados sobre ele recebendo os nossos pecados, e ele tomando para si, né, as nossas vidas agora, também, né, aquelas vestes que colocaram nele, zombando dele como um rei. Então, ali, né, numa aparente derrota de Jesus, Jesus estava sacramentando o seu reinado e também decretando a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. 3 vitórias importantes estavam sendo decretadas ali naquele momento. Versículo 18, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizera sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede de que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Afirmando, né, mesmo que sem saber, que o mundo viria após ele. Então, Jesus, né, dividiu a história no seu nascimento e Jesus dividiu a eternidade na sua morte e ressurreição. A entrada de Jesus ali em Jerusalém simboliza isso, né? O início do reinado de Jesus como sendo Senhor sobre toda a terra. E o mundo virá, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará um dia diante dele, porque ele vem para julgar o mundo. Ele foi glorificado, ele foi entronizado, ele foi recebido diante de Deus, o Pai, com a glória que ele sempre teve. E depois de ter vencido a morte, o pecado e o diabo, ele recebeu sobre teu nome todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Por isso que quando declaramos o nome de Jesus com fé, esse nome, ele estremece o mundo. Medita nessa escritura, medita na palavra de Deus. Volto a dizer aqui para você, se você gostou, não deixe de deixar o seu like, tá? Mete o dedão aí, dá essa curtida aí, você vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Só essa ação que você faz com que o YouTube ele mostre esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, vamos compartilhar a palavra. Não custa nada para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar isso também, né? Se você tem uma rede de pessoas, uma lista de transmissão aí, em que você compartilha a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo aí também nesse grupo. Até incentivo, se você é cristão, filho de Deus, e não tem
uma lista de transmissão para compartilhar a palavra de Deus, pense em fazer isso, tá? Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra, tem muitas pessoas que necessitam receber daquilo que Deus tem para elas. E seja você, então, esse missionário das redes sociais, compartilhando a palavra de Deus. Eu desejo a você um dia abençoado. Se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente. Fica na paz e que Deus abençoe grandemente sua vida.